Olá, bom dia, bom dia, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe nossas vidas, amém? De forma abundante e poderosa, minha e sua, de uma forma abundante e poderosa. Palavra ouvida, evangelho sem fantasia, trazendo a mensagem do evangelho, a mensagem da Bíblia Sagrada, sem qualquer fantasia, sem enfeite, no original, como deve ser. Porque o evangelho, ele é para causar impacto, conflito, a fim de nos levar a uma transformação, uma mudança de caráter, de ações e atitudes. Não é para chamar atenção, somente chamar a atenção. Muito mais, é para influenciar. Não para chamar a atenção, para que possamos fazer um showzinho, para que tenhamos muitos likes, muitas curtidas e sejamos famosos nas redes sociais, influenciadores fortíssimos. Isso aí não resolve. Mas eu tenho que ser aonde eu estiver pregando. Quer numa igreja para uma pessoa, quer na rede social para 170 pessoas, para 10 pessoas, para 20 que têm visto os meus vídeos diariamente, 15, 20, 18. Mas que se eu alcançar a metade dessas poucas pessoas, no poder de influenciá-los a entender, a aceitar, a crer e a mudar, eu terei então cumprido a minha missão, o meu chamado. Amém? Por isso que eu prego de uma forma singela, simples, sem muitas técnicas e táticas de oratórias, de apresentação, toda uma preparação especial. Não, eu quero te falar da forma simples que Jesus falava o Evangelho, para que você seja alcançado pelo poder influenciador da palavra, que venha causar em ti um impacto que te leve a mudanças de caráter, de conduta e te faça um homem, uma mulher de Deus, cheia da luz divina, cheia da glória. Então todas as demais coisas que você precisa e sonha, o Pai também quer que você tenha essas coisas, Ele te acrescentará. Amém? Estamos falando dos 3 poderes. O primeiro vídeo foi um pouco chato. Eu só quis comparar os 3 poderes com as questões do modelo. Usei o nosso modelo de governo, porque somos brasileiros, estamos aqui, então vamos falar do nosso modelo. Em cada país, a Bíblia vai se encaixar também uma conjectura com o modelo. Não é verdade? Então, eu quero continuar aqui. Quais são os 3 poderes? Quais são os 3 poderes, como existe no nosso país, né? Que é o legislativo que cria, o executivo que executa e o judiciário que policia para que se cumpra. E se não se cumprir, ele vai lá condenar segundo a lei. Não é isso? Vamos lá. São 3 poderes. Eu vou falar dos 3 e vamos logo, glória a Deus, chegar a um ponto que é importante. Quando a Bíblia diz que ele subiu, ele esteve no alto e sublime trono, aonde ninguém pode chegar, aonde está Deus. Sim, Jesus, o Deus encarnado na terra, o Filho, o Yeshua. Quando fala de onde ele estava no lugar mais alto, onde ninguém mais pode estar, vem falar da plenitude dos poderes. Só está lá quem tem a onisciência, a onipresença e a onipotência. A plenitude dos 3 poderes espirituais que estão em Deus, são de Deus e são Deus. Os 3 poderes, as 3 virtudes maiores são Deus, é de Deus e são de Deus. Vamos lá. Subiu lá no alto, onde quem está mais perto são os serafins, aqueles anjos das asas que ficam santo, 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 com 2 asas tampando os olhos e tal, né? Não vou entrar nesse contexto agora não. É o mesmo que foi a parte mais baixa da terra, simbolizando o outro poder, o poder do mal, simbolizando o anjo decaído e expulso do céu, e os demônios que seguiram esse anjo foram expulsos. E essa região
mais baixas, as regiões inferiores mais baixas da terra, simbolizam também o poder das trevas, o poder da rebelião, dos espíritos que se rebelaram, comandados, conhecido esse anjo como demônio, capeta, capiloto, Satanás, Lúcifer, diabo, mas é o mestre das rebeliões, da oposição. Ele esteve ali em cima com poder absoluto, mas antes de ir lá embaixo, ele esteve na terra. E nessa terra, ele foi o poder absoluto, porque ele venceu o pecado, venceu a morte. Ele se deu à morte, ninguém matou ele, e ele ressuscitou pelo poder absoluto do onisciente, do onipotente, do onipresente. Amém? Aí ele foi às regiões inferiores da terra, vencer o poder das trevas. Esses poderes são autoridades delegadas conforme a legalidade que nós damos. Então ele foi lá e diz a Bíblia que ele tomou a chave da mão de Satanás, a chave da morte, a chave do cárcere que nos mantinha presos, cativos em pecados, delitos, desejos e emoções negativas. Pegou, levou embora o cativeiro que nos fazia cativo, levou embora a cela, a prisão que nos fazia prisioneiro, tomou-se de Satanás juntamente com a chave dessa cela e levou embora. E ele então volta aqui vitorioso, dá um recado para nós através dos apóstolos: todo o poder, toda a glória, toda a virtude que Cristo foi glorificado e foi munido, ele passaria para nós através da pessoa do Espírito Santo, que passaria a morar permanentemente em nós. E volta em sua ascensão vitoriosa ao Pai, com a chave do inferno nas mãos, já tinha levado embora o cárcere que me prendia e deixou a chave do céu conosco. Isso revelado na pessoa de Pedro, mas essa chave é para todos, porque é a oração, é o que abre as portas de legalidade do céu. E voltou glorioso. Amém? Glória a Deus. Está entendendo o mistério? Está entendendo os três poderes? O que subiu, porque ele voltou de onde veio, dos lugares mais altos, que depois de serafim só pode estar o Pai e o Filho, o Deus poderoso. Esteve na terra, venceu completamente a sua missão, cumpriu tudo, ninguém matou ele, se deu à morte. Foi no inferno, venceu Satanás, chegou lá glorificado, num corpo glorificado espiritual, que causou temor em todo o inferno. Voltou para a terra vitorioso, o poder sobre o mundo material, o poder do céu sobre o homem, o poder sobre o mundo material e o poder sobre o inferno, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, o ser humano que é habitado pelo Espírito, porque ele creu, aceitou a mensagem da cruz, porque ele batizou, porque ele está agora congregando na congregação onde se reúne a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, e nós ceiamos, e nós oramos, e nós buscamos, amém? Glória a Deus, aleluia. Então, olha os três poderes aí, de forma direta, de forma literária. O poder que está sobre, ou o poder que é aquele que está no lugar mais alto, onde ninguém mais pode estar, de tão alto que é. Tem que ter poder demais, e quem tem esse poder é só Deus. Poder daquele que está sentado num alto e sublime, não existe mais nada além desse trono. Ele assenta-se nesse trono, ou de pé nesse trono, nada acima da sua cabeça existe mais, a não ser ele mesmo. Poder dos céus, e ele entrega uma chave para que nós tenhamos esse poder do céu sobre nós. Temos o poder do céu sobre nós. Jesus venceu na terra para restaurar aquilo que eu falei antes de ontem. Restaurar o domínio e a sujeição que nós temos sobre o mundo metafísico, o plano material. Temos um poder e podemos sujeitar as coisas físicas ao nosso poder, ao nosso comando, à nossa vontade, se estivermos com o dono do mundo. Porque Satanás não é dono do mundo. Ele detém o sistema, ele detém os governos religiosos e políticos.
e o poder sobre o inferno, para que o inferno não prevaleça sobre nós. Os 3 poderes. É isso que está falando aqui em Efésios. Poderes roubados. Foi dado em Gênesis, foi roubado na queda do homem de Adão e Eva. Foi dado para Noé, depois já foi, logo em seguida, o seu filho já fez besteira, bebeu e viu o pai nu, etc e tal. E, mais uma vez, depois do êxodo, Deus restaurou esse poder, dando uma condição lá em Deuteronômio 28. Roubado mais uma vez. E Jesus veio e restaurou de uma vez por todas. Aquele que manter-se fiel e tiver o Espírito nele habitando, você está restaurado desse poder, dessa glória, dessa misericórdia. Amém? Esses 3 poderes, para você ter ele, que é o poder dos céus. Que céus? Aonde só o Pai e o Filho, a triunidade, o triuno, os 3 que é um, mas um que se forma em 3. Tem, porque ele está na glória, ele é Filho, ele é Deus e ele é Espírito dentro de nós. Então esse Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um que se faz 3. Então ele está neste lugar e esse poder está sobre nós. E para ter esse poder é o conhecimento. Uma vez que a Bíblia revelam e falam sobre Deus. Quer conhecer Deus? Ele não vai descer na terra para dizer, muito prazer, eu sou Deus, quem é você? Não, não vai. Isso aqui, Escritura Sagrada, esse livro, Bíblia, aqui você tem a revelação de quem é Deus e vai ter revelação sobre todas as informações e todas as coisas que precisa saber sobre Deus. Então você vai saber quem é Deus e vai saber tudo sobre esse Deus que você conhece através da Bíblia. Então a Bíblia nos explica uma coisa, o que lá em Amós, Oséias, está escrito assim: uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeitarei. É lógico que ele está falando sobre aqueles que eram responsáveis em levar o conhecimento de Deus às pessoas. Mas essa mensagem hoje na graça, ela entra para todos. Uma vez que vocês rejeitaram o meu conhecimento, eu também vos rejeitarei. Uma vez que vocês ignoraram a lei do Senhor, a minha lei, eu também vos ignorarei. A vós e a vossos filhos. Olha só, é uma história de Oséias que ele está profetizando em meio a um declínio espiritual devido a princípios e valores errados que Israel adotou pelos seus próprios desejos e deleites. Se afastaram de Deus e pararam de passar o conhecimento de quem é Deus e os detalhes sobre esse Deus maravilhoso. E Deus falou com eles: olha, vocês foram destruídos. Vocês estão passando por isso porque vocês não conhecem quem eu sou. Vocês não sabem de mim. Vocês não têm as minhas características. Vocês não percebem quem sou eu, como eu sou, o que eu quero, o que eu desejo. E o único meio de saber é a palavra. Não adianta, é a palavra. Por isso que Jesus falou lá com os fariseus, os saduceus, que eram metidos a conhecer tudo. Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. O que quer dizer? Vocês erram porque você não conhece a Escritura. Não conhece a Escritura, não conhece Deus. Se não conhece Deus, não entende Ele. Se não entende Ele, vocês não conhecem o poder dEle. Estão vivendo de um poder maligno e estão achando que o poder é dEle. Não é dEle. É isso que Deus está falando aqui. Então, para mim ter esses 3 poderes, que eu vou entrar no detalhe daqui a pouco para aplicar isso para nossas vidas, se não for hoje, vai ser sexta-feira, você tem que conhecer Deus. Só tem um meio de conhecer Deus: Bíblia Sagrada, que vai te levar a uma vida de oração e consagração. Bíblia, oração e jejum. Eu chamo de jovem: jejum, oração e Bíblia. Amém? Então, você tem que entender isso. Porque quando você conhece esse Deus, que você entende as coisas sobre esse Deus, que você compreende o que é esse Deus, então você vai ter conhecimento suficiente, propriedade para receber a autoridade desse Deus. Porque a primeira condição de você receber os 3 poderes é conhecimento. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Segundo, a autoridade. A autoridade é para que vocês sejam respeitados, para que nós sejamos respeitados e sejamos ouvidos. Ninguém que tem autoridade constituída, delegada, reconhecida, se não tiver, ele não vai ser respeitado. Você não representa nenhum conceito político, religioso ou uma empresa se não for delegado de forma devida essa autoridade de representar alguém,
de representar algo. E para representar alguém algo, você tem que aprender sobre alguém, você tem que aprender sobre algo. Para representar uma causa, você tem que entender sobre a causa, você tem que vestir esta causa. Não é só aprender, mas é vestir essa causa. E vestir a causa de Deus, a gente está cheio do Espírito Santo. Então, a autoridade faz que você seja respeitado e ouvido naquilo que você quer passar. É onde Lucas 10:9 está dizendo: eu dei a vocês autoridade para pisar, eis que vos dou autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada lhe fará dano algum. Pisarão em serpentes e se beberem com coisa mortífera. Lá em Lucas está escrito isso, 10:19, lá no final do Lucas, João no finalzinho, Marcos no finalzinho, Mateus no finalzinho. Os evangelhos mostram a autoridade espiritual delegada de Jesus aos que crerem, mas aqueles que andaram, aqueles que conheceram, não é aquele que nunca ouviu. Ele está falando ali sobre isso a pessoas que são seguidores, que estão abrindo mão, não abrem mão de estar ouvindo e andando com Jesus. A esses que estão perseverando, ele está dando autoridade. A autoridade é para que o inimigo te respeite. Lembra da história daquele que estava expulsando o demônio? E o demônio falou assim: bom, peraí, estamos expulsando o nome de Jesus, Jesus do Paulo. Paulo eu sei quem é, Jesus eu conheço muito bem, mas vocês são quem? E diz a palavra, lá no livro de Lucas, que esses que estavam expulsando esse demônio apanharam do endemoniado. Que estavam lá: sai demônio, em nome do Deus de Paulo. Não é só conhecer o Deus de Paulo, é ter o Deus de Paulo em intimidade pessoal. Amém? Então você tem que entender que a autoridade dada é respeito constituído, é direito de ser ouvido. Agora, nenhuma empresa te põe como representante antes de um treino, antes de um preparo para você conhecer o produto, a empresa e a história de tudo aquilo que você vai trabalhar. Uma causa política, você só vai ser aceito e você vai ter suporte para ser representante de uma causa política quando você entender aquela causa política, conhecer os preceitos e valores. Então você pode representar aquela causa como também numa fé, numa causa espiritual, religiosa. Autoridade para que você seja respeitado e ouvido. É muito importante isso. Conhecimento, porque sem conhecimento de causa você não representa nada. E por fim, o Espírito Santo. Para que é isso? Para que tenhamos força sobrenatural. Conhecimento, que é o quê? É o poder da palavra, que nos constitui conhecedores de Deus e nos liberta de todo o mal. A autoridade para que sejamos respeitados e ouvidos. E o Espírito Santo para que tenhamos força sobrenatural para vencer as batalhas e lutas diárias contra o nosso maior inimigo, que depois de nós mesmos, nosso caráter, o nosso eu, são os espíritos, que são invisíveis, não dormem, não cochilam, não comem, não sentem sede, não sentem cansaço. São invisíveis, mas são reais. Para vencer esses inimigos em potencial, o meu ego, o meu eu, sem a direção de Deus, e os adversários de Deus, os espíritos das trevas, temos que ter o Espírito Santo. É uma força divina que nos dá uma força divina, sobrenatural em nós. É como Jesus prometeu que daria para nós a promessa do Pai, que seríamos revestidos de poder e receberíamos esse Espírito. Lá em Atos fala sobre isso, que viria sobre nós e daríamos poder de ser testemunha. Sabe o que é ser testemunha? Quando ele fala, mas recebereis o Espírito Santo, que há de vir sobre vós e sereis minhas testemunhas. É condições de ter um estilo de vida que revele em você o Deus que dá esse Espírito. Ter um estilo de vida que revele em você a palavra que você prega. O estilo de vida que revele em você a mensagem da cruz. Você é o reflexo dos céus. Mas se não aceitar Deus, Jesus, pode ser o reflexo do inferno. Preste atenção nisso que eu estou falando. É duro, mas é a verdade. Esses são os 3 princípios para você ter os 3 poderes. O conhecimento de Deus, entender Deus só pela palavra. A autoridade que Deus dá a quem conhece a palavra. E o poder, que é o fruto do conhecimento e da autoridade para você vencer as lidas sobrenaturais, diárias, com uma força divina que vos dará poder, e o seu estilo de vida vai fazer que com todos em sua volta reconheçam quem é Deus. Bom, para que tudo isso, pastor Luiz? Isso aí tudo é para quê?
Me explica um pouquinho melhor. Eu vou te explicar um pouquinho melhor sexta-feira, tá bom? Sexta-feira vai vir um desfecho, uma revelação que vai te deixar de boca aberta. E nós estamos perdendo por não conhecer isso, amém? Deus abençoa, glória a Deus. Deus te abençoe, amém. Ô glória!